Olá, Cordeirinhos de Cristo, tudo bem? Eu vim falar aqui para vocês hoje sobre a primeira Páscoa, tá bem? Então eu vou contar a historinha aqui na lata, olha que bonitinho. E eu vou começar com o faraó, o rei do Egito. E ele era uma pessoa muito má, com o coração duro, endurecido. E Deus pediu para Moisés ir falar com o faraó para libertar o povo de Israel, que o povo de Israel era escravo lá no Egito. Então, Moisés foi falar com o faraó e o faraó não deixou o povo de Israel ser liberto. Disse que ele era escravo e ele ia continuar. Então Moisés foi falar novamente com Deus e Deus disse que era para Moisés voltar lá e falar com o faraó e falar que ele vai mandar uma praga no Egito. Então Moisés falou com o faraó e o faraó disse não. Então Deus mandou uma praga. Sabe qual foi a primeira praga? Transformar o rio em água, em sangue. Olha só que triste. E essa foi a primeira praga. E Faraó continuou com o coração muito endurecido e não libertou o povo de Israel. Então, Deus mandou a segunda praga. Sabe qual é? Rã. Muitas rãs lá no Egito. E mesmo assim, o faraó continuou com o coração endurecido e preto, que ele era muito mau. Não deixou o povo sair. Então veio a terceira praga. Sabe qual era? A terceira praga eram os piolhos. Muitos piolhos. Animais, as pessoas, todo mundo tinha piolho. Mesmo assim, Faraó continua com o coração endurecido e preto, porque ele era uma pessoa muito má. Então, Deus mandou a quarta praga. Sabe qual era? Olha só, a quarta praga era as moscas. Vieram moscas em chamas de todo lado. O vento tocava e vinha mosca. E tinha muitas moscas, muitas mesmo, tinha como sair. E o faraó continuou com o coração endurecido porque ele era mau. Então veio a quinta praga. Qual era a quinta praga? Olha só, gente, a praga era a peste. E essa peste matou todos os animais do Egito. E mesmo assim, Faraó continuou com o coração muito duro, porque ele era uma pessoa muito má. Então, Deus mandou, qual é? A sexta praga. Olha só. E o que é isso? É a úlcera. Todos ficaram doentes. Olha só, todos mandou uma doença. E mesmo assim, Faraó continuou com o coração duro, porque ele era uma pessoa muito má. E então, Deus mandou a sétima praga. Qual era a sétima praga? Chuva de pedras. Já pensou chover pedra? Você tá na rua e de repente cai pedra em cima de você, vai te matar. Então, essa foi a sétima praga. E vocês acham que o faraó amoleceu o coração? Será que ele soltou o povo de Israel? Deixou eles ser livres? Não, ele era uma pessoa má. Ele não deixou o povo sair. Então, Deus mandou a oitava praga. Qual era a oitava? Gafanhotos. E tinha gafanhotos por todo lado. E ventava, vinha gafanhoto e vinha muitos gafanhotos. Todos ficaram presos em casa porque também não conseguia. Era muito gafanhoto lá no Egito. E então veio a nona praga. A nona praga. E qual era a nona praga? Olha que sol lindo que tá lá fora. A nona praga foi a escuridão. O sol não apareceu mais por 3 dias, ficou escuro por 3 dias e não apareceu mais o sol. E a décima praga, sabe o que Jesus pediu para Moisés falar? Pediu para Moisés e a todo israelita, todo o povo de Israel, pedir para eles se arrumarem como se fosse para uma festa, colocarem um sapatinho bonitinho, que era o sapato que eles tinham lá, e fazer uma festa dentro de casa com a sua família. Matar um cordeiro, comer aquele cordeiro e com o sangue do cordeiro, sabe o que eles tinham que fazer? Passar aqui na porta, ó, em cima, colocar o sangue aqui, porque ele ia mandar o anjo da morte, essa é na décima praga, mandar o anjo da morte
pegar os primogênitos de toda a família do Egito. E o povo de Israel, que tinha sangue ali na porta, que era do cordeiro, o anjo da morte não ia pegar o primogênito, ele ia pular aquela casa. Inclusive a casa do faraó, que não tinha o sangue do cordeiro. Então, Deus veio, mandou o anjo da morte, que pegou todos os primogênitos, matou todos os primogênitos dos egípcios, inclusive o filho do faraó. E agora, será que o faraó, ele amoleceu o coração? Será que ele permitiu que o povo de Israel fosse liberto? Não fosse mais escravos? Sim, ele permitiu que o povo de Israel fosse libertos, que fossem para a terra prometida que Deus prometeu. Então, gente, essa aqui foi a primeira Páscoa. E eu vou contar para vocês agora que assim como o povo de Israel matou aquele cordeirinho, colocou sangue na porta ali para poder ser liberto, né? Para poder ser salvo, para não ser morto pelo anjo da morte. Jesus, ele foi morto, foi crucificado numa cruz e ele derramou o seu sangue lá naquela cruz, né? Para pagar os nossos pecados. Ele morreu por nós. Deus deu o filho dele, o único filho que ele tinha, para morrer lá na cruz e ser liberto, para nos libertar, né? Então, eu vou ler para vocês aqui um pedacinho na Bíblia, onde fala, que é em João 3, capítulo 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse julgado por ele. Vocês entenderam? Deus, ele nos ama tanto, ele amou tanto o mundo, que ele deu o Filho dele para morrer na cruz por nós. Então, o que a gente deve fazer? A gente deve ser muito grata a Deus, a gente tem que fazer o que a Bíblia pede pra gente fazer, né? Honrar a Deus, colocar Deus sobre todas as coisas, né? Em primeiro lugar na nossa vida, e tudo vai dar certo. O anjo da morte não vai passar na nossa casa, porque Jesus já pagou os nossos pecados lá na cruz, tá bom? Então, eu desejo para vocês uma feliz Páscoa. Jesus já ressuscitou, né? Já tá aqui com a gente. E que vocês tenham um domingo abençoado, tá bom? Beijos, até o próximo domingo. Deus abençoe todos vocês.